Dólar, uma faca de dois gumes. Caso o dólar baixe muito seu valor em relação ao real, isso pode trazer alguns desafios e impactos para o Brasil. É importante ressaltar que a economia é um sistema complexo e diversos fatores estão interligados, então a queda do valor do dólar pode ter efeitos tanto positivos quanto negativos, dependendo do contexto econômico. Alguns possíveis desafios que o Brasil poderia enfrentar em um cenário de queda acentuada do dólar incluem: exportações suportadas. Um dólar mais fraco em relação ao real torna os produtos brasileiros mais caros para os compradores estrangeiros, o que pode levar a uma redução nas exportações. Isso pode ser particularmente problemático para setores que dependem fortemente das vendas externas, como a indústria agrícola e de commodities. As commodities são negociadas em dólar, por isso, quando ocorre forte variação da moeda, o preço de soja, trigo, milho e outros produtos recebe esse efeito simultaneamente. A oscilação da moeda deixa os produtores apreensivos, pois as alterações no valor do dólar refletem tanto nos custos, compra de insumos agrícolas, como na receita da produção a partir das exportações convertidas em real. Com o dólar em queda, o preço da soja e de outros produtos, como trigo, café e milho, tem os valores desajustados, o que acaba influenciando nas margens de lucros, já que o produtor comprou os insumos com o dólar em alta. Nesses momentos, ter um bom planejamento faz toda a diferença para não ter perdas elevadas. Os produtores vêm colhendo resultados pouco satisfatórios desde a quebra de produção da safra 2021-2022. A possível escassez de insumos também se apresenta como um problema a ser enfrentado, provocando forte pressão no mercado agrícola brasileiro. Segundo a Associação Brasileira de Produtores de Soja, da Prosoja, os defensivos sofreram reajuste de 300%. E ainda existe o risco climático, com possíveis períodos de déficit hídrico ou excesso de chuvas na próxima safra. Dívidas em moeda estrangeira, empresas e até mesmo o governo brasileiro podem ter dívidas denominadas em dólar. Uma queda significativa no valor do dólar poderia tornar essas dívidas mais pesadas em termos de real, aumentando a pressão sobre a capacidade de pagamento dessas entidades. Investimentos estrangeiros. Uma redução drástica no valor do dólar pode levar a uma saída de investidores estrangeiros do país, buscando mercados mais atrativos em termos de retorno financeiro. Isso pode afetar o fluxo de investimentos e a economia como um todo. Por outro lado, é importante destacar que um dólar mais fraco em relação ao real pode trazer alguns benefícios potenciais para o Brasil. Turismo. Uma moeda local mais forte em relação ao dólar torna o Brasil mais atraente para turistas estrangeiros, pois seus gastos em reais renderiam mais. Isso poderia estimular o setor de turismo no país. A queda do dólar tem seu lado muito bom. Além de reduzir o preço das viagens dos brasileiros para o exterior, a valorização recente do real na comparação com a moeda norte-americana pode ajudar o Brasil a desacelerar a inflação. Quando a gente observa as condições atuais, o fortalecimento do real ante o dólar tem ajudado a reduzir o impacto inflacionário. Isso ocorre porque as importações ficam mais baratas ou porque commodities, como o petróleo, são produzidas aqui, mas precificadas em dólar. Se real se valoriza, os preços sobem menos e a inflação fica mais controlada. Bem como das políticas adotadas pelo governo para lidar com as situações resultantes. O ideal é que o país tenha uma política econômica equilibrada e responsável, visando aproveitar os benefícios e mitigar os desafios decorrentes das flutuações cambiais. Em contrapartida, a alta no dólar consiste no aumento do preço do dólar frente ao real. Dessa forma, o preço do dólar em reais, ou seja, sua cotação, é definida pela relação de oferta e demanda entre a moeda americana e a brasileira. Dessa forma, quando há uma maior procura de dólares no Brasil, há uma alta no dólar. O mercado de câmbio no Brasil funciona sobre o regime de câmbio flutuante, portanto, em tese não há intervenção nesse mercado.
Esse regime faz com que a cotação do dólar varie livremente apenas sob a lei de oferta e demanda entre a moeda americana e a brasileira. Motivos que podem causar a alta do dólar. Gasto de turistas brasileiros no... Uma vez que, para que os turistas brasileiros possam fazer compras em outros países, eles precisam comprar dólar. Sendo assim, eles vendem seus reais e compram dólares. No entanto, vale notar que a cotação do dólar para turistas é um pouco diferente da cotação do dólar comercial, usado como base em exportações e importações. Saldo negativo da balança comercial brasileira. Em segundo lugar, outros fatores de caráter mais estrutural também influenciam na desvalorização do real, como o saldo negativo da balança comercial. Esse resultado ocorre quando há mais importações do que exportações. Ou seja, mais moeda estrangeira saiu do país do que entrou. Quando países tendem a exportar mais bens para outros países, a tendência é que a moeda local se valorize, pois está sendo mais utilizada. No entanto, uma balança comercial desfavorável pode prejudicar o valor da moeda. Taxa básica de juros do Brasil e Estados Unidos. Além disso, o nível da taxa básica de juros, ou taxa Selic, tanto americana quanto brasileira, também influenciam a cotação do dólar. Visto que, quando a taxa de juros no Brasil cai ou nos Estados Unidos sobe, fica menos vantajoso investir no Brasil. Sendo assim, os investimentos que estavam no Brasil acabam migrando para fora do país. Quando esse movimento ocorre, há a venda de reais e compra da moeda dos Estados Unidos, o que gera uma alta na cotação. De fato, para muitos investidores, é mais seguro alocar capital em renda fixa ou ações americanas e de outros países com economias mais estáveis do que arriscar o capital em um país com mais insegurança. Portanto, passa a ser preciso ter uma taxa de juros mais elevada para que investidores aloquem capital no Brasil. Consequências do dólar alto na economia brasileira. As consequências da alta do dólar também chegam à microeconomia, uma vez que a moeda também está presente nas transações financeiras brasileiras. Por exemplo, se o governo ou empresários têm empréstimos nessa moeda e há uma valorização da cotação, a dívida ficará maior em moeda nacional. Além disso, empresas que necessitam de insumos provenientes do estrangeiro também têm prejuízos, uma vez que elas devem optar por passar os maiores custos de produção para o consumidor, o que pode diminuir as vendas ou diminuir sua margem. Contudo, a desvalorização do real não é sempre um fator negativo, principalmente em âmbito da macroeconomia. Por exemplo, quando há uma apreciação da moeda americana em relação ao real, isso acaba por beneficiar o setor exportador. Espero que tenha gostado do conteúdo do vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal, para acompanhar mais vídeos como esse.